Esse vídeo é sobre as perspectivas do clima para 2025 e a tendência para esses próximos 10 anos. Nessa região de Sergipe, Alagoas e Bahia, norte da Bahia, temos uma situação muito complexa em termos de precipitação. De acordo com o INMET, a média de 1991 a 2020 são os 30 anos recomendados pela Organização Meteorológica Mundial. Nós temos aqui uma faixa relativamente estreita que chove mais de 1.000 milímetros. Temos uma faixa maior em que chove entre 800 e 1.000 milímetros e algumas regiões da Bahia chove abaixo de 600 milímetros. Esse é o panorama que nós temos. Como exemplo, a precipitação média mensal de Itabaianinha, em Sergipe, tem essa distribuição, chove muito pouco em outubro, novembro, dezembro, começa a chover um pouco mais em janeiro e fevereiro. Os 5 meses mais chuvosos, na realidade, são abril, maio, junho e julho e agosto, que dá mais ou menos em torno de, em média, 700 milímetros, sendo que maio é o mês que mais chove, mas praticamente não dá para distinguir de junho, e a média aqui nessa região é em torno de 1.100 milímetros. Nos últimos 90 dias, de 16 de outubro a 13 de janeiro, nessa região, que pega então a maior parte do Sergipe e nordeste da Bahia, a gente vê que a precipitação acumulada seria, a climatologia seria esta curva aqui mais bem comportada, mas na realidade o que choveu foi esta curva mais sinuosa, e notem que nesses últimos dias diminuiu bastante a área marrom. E a área marrom representa para a quadrícula como um todo aqui uma redução de 35%. Vocês notam que no total diário, que são as barrinhas diárias, choveu muito pouco, deu uma chuvinha aí no final de novembro, mas não foi lá muito expressiva, e depois dezembro praticamente todinho, até agora quase não choveu, e somente agora nessas chuvas de 11, 12 de janeiro é que tivemos chuvas bastante intensas. A gente esperava que chovesse 180 milímetros, choveu 120 milímetros, então teve um desvio de 35%. E vocês notam o tipo de chuva. Aqui está uma frente fria, que depois eu vou discutir com relação a isso, e nós temos nas imagens de satélite, quando aparece um tom preto e branco, dentro do preto e mais uma corzinha rosa ou lilás, isso significa tempestades severas, e foi essa que nós tivemos, enquanto que o sul e sudeste fica com um sistema de alta pressão e diminui a chuva desde o sudeste até Rio Grande do Sul. Bom, a imprensa está dizendo que vamos ter um Laninha, de acordo com os americanos. Lembrar que Laninhas são águas frias e, em geral, nem sempre os Laninhas provocam excesso de chuva no norte e nordeste e secas no sul e sudeste. A gente divide, então, o Pacífico em Ninho 1 mais 2, próximo da costa da América do Sul, o Ninho 3, que é essa região em vermelho que vai até 150 oeste de longitude, o Ninho 4, que é a região mais quente, próximo da Indonésia, que é esta ilha enorme aqui, e Austrália. E os americanos não gostam de nenhuma das duas, eles pegam um pedaço do 3, um pedaço do 4 e chamam isso de Ninho 3.4. Então atenção, tudo que vocês ouvem nesse país, nada é feito aqui. Tudo é feito nos Estados Unidos e para essa região que eles chamam de Ninho 3.4, enquanto, em minha opinião, a melhor correlação se obtém entre temperatura da superfície do mar no Pacífico e chuva aqui para nós é essa região em vermelho. No entanto, o que aparece na imprensa é essa região que eles chamaram de Ninho 3.4. Então, no início agora de janeiro, a previsão que eles fizeram, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, da NOAA é a Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, colocaram então na média de dezembro, janeiro e fevereiro, uma média móvel de 3 meses, colocaram 94% de chance, de probabilidade que esfrie, ou seja, barra azul, representando então um Laninha, o resfriamento das águas nessa região do Ninho 3.4. Baixa para 83% no próximo mês, em março teria 59% de probabilidade, e a partir de abril, então, teríamos a barra cinza predominante. Lembrando que a barra cinza significa neutralidade, e neutralidade é as águas estarem na média, ou meio grau para cima ou meio grau para baixo, nesse pequeno intervalo. E o resto do ano passaria, então, com barra cinza. Como é que funciona esse sistema, então, no Pacífico?
Os ventos sopram da América do Sul em direção à Austrália, vão arrastando água até a região da Indonésia, norte da Austrália. Parte dessa água é transportada por uma corrente marinha chamada Kuroshio, que banha a costa da China e do Japão e traz água quente para o Pacífico Norte, ao sul do Alasca. A outra parte que fica aqui, que vai acumulando, pode elevar o nível do mar até 50 centímetros e, ao mesmo tempo, vai pressionando as camadas inferiores do Pacífico, e essas camadas chegam no momento que não aguentam mais a compressão e respondem, rebatem e expulsam a água quente em direção à América do Sul. Se tiver muita água quente, pode iniciar um El Niño, mas não é o caso aqui que vocês estão vendo água fria. Então, essa slide, ele é um corte em profundidade, até 450 metros de profundidade, ao longo da região equatorial. Eu coloquei a linha de 150 metros de profundidade como referência. Do lado esquerdo vocês têm a Austrália, do lado direito tem a América do Sul. A superfície do Pacífico é essa linha, daqui a pouco nós vamos ver um mapa atualizado das temperaturas na superfície, pegando então o Pacífico inteirinho. Águas quentes representadas por esse tom amarelo-marrom, águas frias pelo azul. Vocês notam que a água fria está tentando vir para cá. Esses mapas vão até o dia 8 de janeiro. Está tentando vir, mas não consegue porque tem muita água quente aqui. Então isso é um sinal que não vamos ter um laninha. Note que existe água quente abaixo de 150 metros de profundidade e já começa a aparecer uma água mais aquecida aqui, próximo da América do Sul. Então isso é sinal que não vamos ter um laninha. Essa água não vai conseguir chegar até a Austrália por conta que tem muita água quente aqui acumulada e o Sol está no hemisfério sul, aquecendo fortemente o Pacífico. O mapa de anomalias da temperatura da superfície dos mares, o que aparece em amarelo e marrom é desvio positivo, águas mais quentes do que o normal, o que aparece em azul, águas mais frias do que o normal. Notem que na região do Ninho 3 já tem água quente aqui, próximo da América do Sul. E na região do Ninho 3.4, essa sim, está tudo com azulzinho, mas não chega a ser uma área bastante grande a ponto de afetar a precipitação regionalmente aqui no Brasil, ou mesmo impacto global. Notem aquilo, a água quente está sendo transportada ao longo da costa da China e Japão e se acumulando aqui no Pacífico Norte. Aqui a água não tem para onde ir, porque a Sibéria é ligada ao Alasca. É apenas uma pequena abertura chamada Estreito de Bering, mas não dá para passar água. Então o que acontece é que fora dos trópicos o vento sopra de oeste para leste, ou seja, sopra da Ásia em direção à América do Norte, passa por cima dessa água quente, se carrega de umidade e vai despejar essa umidade, principalmente agora no inverno do Canadá e Estados Unidos, pode então fazer com que a cobertura de neve seja mais extensa, tenha uma área maior e ao mesmo tempo mais espessa. E isso tem comprometimento com relação à safra 2025 deles, porque a cobertura de neve, sendo mais extensa, ela reflete mais radiação solar. A neve reflete 95% da radiação solar incidente. Vai demorar mais tempo para derreter a neve, o solo pode passar congelado mais umas 2, 3 semanas e obrigar os agricultores americanos a plantarem fora da janela, que no caso deles se encerra no dia 31 de maio. O Atlântico está aquecido e isso é muito bom, porque aqui também a corrente marinha, chamada corrente do Golfo, está levando calor para a Groenlândia, Inglaterra, Escandinávia, e parte desse calor aqui na altura de Portugal retorna ao longo da costa da África e vem manter o Atlântico Norte tropical aquecido. Quando for agora em março, existe uma faixa em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, chamada zona de convergência intertropical. Essa faixa desce em março, chegando à sua posição extrema, então de 3, 4 graus sul, e nessas circunstâncias os ventos vão soprar da África em direção ao Brasil e trazer muita umidade. Então, possivelmente março, abril e maio deva ter bastante chuva no norte e nordeste. Aqui no sul, no hemisfério sul, você também vê que os oceanos estão aquecidos, mas não tão dramaticamente como ocorre no hemisfério norte. Isso porque em torno da Antártica existe uma corrente marinha chamada corrente circumpolar antártica, que faz com que os 3 oceanos, o Índico, o Pacífico e o Atlântico, se comuniquem
e distribua melhor o calor. Mas tem que lembrar que nesse ano a estação de Vostok, na Antártica, bateu o recorde de temperatura mínima para o mês de abril. Normalmente seria 65 graus negativos, e nesse mês de abril de 2024 chegou a 80 graus negativos. Então tem muito ar frio acumulado na Antártica que deve sair, se desprender e provavelmente varrer o Brasil como um todo. Previsão de clima, como tenho dito, missão impossível. Não tem quem consiga prever clima. O que se usa normalmente são modelos, mas os modelos de clima são muito ruins. Em particular, eles não resolvem o ciclo hidrológico. O modelo não sabe fazer nuvem crescer, não sabe fazer chover, ou seja, a previsão de chuva em modelos não tem confiabilidade nenhuma. E chuva é a principal variável atmosférica que nós temos. Se o modelo não consegue fazer uma previsão de chuva que seja confiável, então seus resultados não servem para nada. Por isso que eu uso a previsão por similaridade, que consiste em olhar a situação deste ano, criar um cenário de clima global e para trás escolher um ano que tenha tido um cenário global semelhante, como por exemplo temperaturas do Pacífico, temperaturas do Atlântico, o inverno nos Estados Unidos, o inverno na China. Criar então esse cenário global e usar os dados já registrados, os dados de chuva já registrados naquele ano para a previsão e para o nosso planejamento. Então, em particular, eu escolhi 2006 para representar 2025. Vocês estão vendo a média do trimestre de janeiro a março. Esse mapa, o que está em branco para lilás são desvios positivos, e o que está em branco para vermelho são desvios negativos. Nós estamos aqui, nessa caixinha, está aqui, aparece essa coloração verde, verde-limão, e a média de 30 anos, aquela média que eu mostrei em 91 a 2020, de 205 milímetros para esse trimestre, de janeiro a março, vai ficar abaixo da média, embora tenha chovido bem agora, mas temos 3 meses, fevereiro e março, vai ficar abaixo da média, não muito, em torno de 10 a 20 milímetros por mês. Como é um trimestre, eu tenho que multiplicar isso por 3. 30 a 60 milímetros a menos, que subtraído dos 205 milímetros, que é a média, vai dar um acumulado por trimestre entre 145 e 175 milímetros. Uma redução em torno de 20%. Então, quem tiver dados na sua propriedade pode trabalhar com esse percentual aqui, com chuvas um pouco abaixo do normal. De abril a junho, notem aquilo que eu falei, todo o norte e nordeste, de Manaus, que é 60 oeste, até aproximadamente 14, 15 graus sul, que é aí a latitude de Brasília, aparece então em azul e lilás, indicando que vamos ter chuvas acima da média, e isso inclui, obviamente, Alagoas, Sergipe e o norte da Bahia, como vocês veem. A média para abril e junho, nos 30 anos, é 445 milímetros. A gente espera acima da média, entre 50 e 60 milímetros por mês, um trimestre, 150 a 180 milímetros, que somado aos 445, a gente espera um acumulado no trimestre entre 595 e 625 milímetros, um desvio positivo de 35%. E, finalmente, de julho a setembro, a média é 315 milímetros, ainda aparece um azulzinho aqui, vamos esperar que fique acima da média, entre 30 e 40 milímetros, ou seja, 90 a 120, que somado aos 315 daria um total acumulado no trimestre de 405 a 435, um desvio positivo de 30%. Para os próximos 10 anos, vamos esperar mudanças na circulação atmosférica global. Não vamos usar modelos, como disse, modelos têm que ser descartados, porque os modelos não se prestam, eles não foram feitos para serem previsores. O pessoal é que força a barra e acreditar no que os modelos preveem para 2030, para 2040, para 2100, isso é absolutamente ridículo, né? Porque o modelo não consegue nem prever com 5 dias de antecedência, quanto mais com 30, 100 anos de antecedência. Esse gráfico aqui, criado pelo George Van Gengen, que é um climatologista russo, que criou esse ICA, o Índice de Circulação Atmosférica, que é essa linha fininha aqui. E o Índice de Circulação Atmosférica, ele se movimenta 4 anos na frente dessa linha mais preta, que é a temperatura média
global, medida aqui do lado direito. Então vocês percebam que durante 1916 até 1945 o índice subiu e a temperatura média global subiu também. Por que isso aconteceu? De acordo com Van Gengein, o que aconteceu nesse período foi que reduziu as trocas de massa de ar polar com massa de ar tropical. Então as massas de ar polar ficaram aprisionadas nos polos e entre 40 graus norte de latitude e 40 graus sul nós temos 67% da superfície do planeta Terra que ficou recebendo mais sol e não recebia ar frio, a temperatura subiu. Porém, de 46 a 75 houve um decréscimo no índice e a temperatura seguiu, sugerindo então maior troca de massa de ar polar, uma frequência maior de ar polar chegando até a região tropical, uma frequência maior de geadas, por exemplo, no sul do Brasil até o sul de Minas e invernos bastante rigorosos nos Estados Unidos, no hemisfério norte de maneira geral. Uma curiosidade, já que se fala muito de que o gás carbônico é responsável pelo aquecimento, nesse primeiro período de aquecimento, 16 a 45, a concentração de gás carbônico era muito baixa, era inferior a 300 partes por milhão, 300 ppm. Já depois da guerra, os países aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, notadamente Alemanha, Itália e Japão. Houve uma industrialização crescente, foi necessário gerar mais energia elétrica com carvão mineral, ou aumentaram as emissões de gás carbônico, a concentração de gás carbônico subiu, no entanto a temperatura decresceu, o que mostra claramente que o gás carbônico não controla a temperatura global. De 76 a 2005, novamente voltou o índice a subir, indicando menor trocas de massa de ar polar com massas de ar tropical, e a temperatura subiu. Veja como a mídia responde, utilizando aqui capas da revista Time. A mídia não está preocupada se o fato é científico, verdadeiro, ou se é fake. A mídia quer vender mais. Então veja, naquele período que eu disse que os Estados Unidos tinham invernos rigorosos, a revista Time traz, em 1973, na capa, The Big Freeze, o grande congelamento. Repete isso em 77, The Big Freeze. E a partir de 76, como vocês viram, começou a aumentar a temperatura em função da menor troca de massa de ar polar com o ar tropical, virou global warming, aquecimento global. Mas como não está aquecendo, eles mudaram agora, não é mais global warming, agora é mudanças climáticas, que é altamente pleonástico, porque na realidade o clima sempre variou, continua variando, e como eu sempre digo, a constante do clima é ser variável. E atenção, fique muito preocupado, porque esse aquecimento que está acontecendo é culpa sua, ou seja, é culpa da geração de energia elétrica com combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural, é culpa da agricultura, que libera CO2, é culpa da pecuária, que libera metano. Tudo isso é mentira. Então, inicialmente, nesse período de 46 a 75, estavam considerando que íamos para uma nova era glacial e agora estamos num aquecimento global. Aliás, esse período ele terminou aqui no Brasil em 1975 com aquela famosa geada negra que, por exemplo, no Paraná acabou com o café na região de Londrina. Essa onda de ar frio subiu, passou pela Amazônia, matou milhões de toneladas de peixes e foi morrer lá no Caribe. Agora, o que eu espero? Bom, se vocês olharem para essa curva, provavelmente esse clima se estabeleceu em torno de 1850, você vê que é mais ou menos um ciclo de 60 anos. 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos esfriando, 25, 30 anos aquecendo. Então, agora eu espero que nesses próximos anos o índice caia, e, consequentemente, de 2006 até 2035, nós teríamos um novo resfriamento global, que pode não ser tão intenso quanto aquele, mas certamente baixaria a temperatura globalmente. Mas a boa notícia é que nesse período que nos resta, de 2025 a 2035, nós não vamos ter nenhum ano catastrófico como tivemos, por exemplo, em 2015, 2016, 97 e 98. E espero que o próximo El Niño, que venha trazer problemas particularmente para o Nordeste, ocorra em 2034, 2035, quando chegarmos no final desse ciclo, novo ciclo de resfriamento. Lembrar que 60 anos na vida de uma pessoa é um tempo bastante longo.
Em resumo, por similaridade a 2006, 2025, aqui na região, vai ter chuvas acima da média, particularmente nesse período de abril, maio e junho, e no nosso caso específico, aumentando para julho, agosto e até setembro. No caso da região em Itabaianinha, em torno de 1.400 milímetros, uns 30% a mais, ou seja, um percentual de desvio positivo de 30%. Em algumas regiões talvez chegue a 20%. De janeiro a março vai ficar abaixo da média, embora tenha dado umas chuvas muito boas nesses dias, e eu espero um acumulado em torno de 160, 170 milímetros, o que já é bom para a pré-estação. Da ordem aí de uma redução de 20% com relação à média do período. De abril a junho fica acima da média, um acumulado em torno de 600 milímetros, com um desvio positivo de 30%. E de julho a setembro continua acima da média, em torno de uns 430 milímetros, com um acumulado de 30%. Então aqui na região de Itabaiana, nós vamos ter aí da ordem de uns 1.000 milímetros ou um pouco mais nesse período do cultivo do milho. Não gosto de trabalhar muito com mensal, porque a natureza não segue o calendário civil. Mas eu diria que abaixo da média fica fevereiro, provavelmente fevereiro deve ter um veranico, vai depender muito do inverno americano, se o pico do inverno americano ficar agora nesse final de janeiro, início de fevereiro, então provavelmente isso vai influenciar a chuva de fevereiro. Em maio que vai ficar um pouco abaixo da média, mas em compensação teríamos abril, junho, julho e setembro com chuvas acima da média. Nos próximos 10 anos, os totais anuais na região vão ficar em torno da média, mais para o oeste em torno aí de uns 700 milímetros, mais para leste 900 milímetros e próximo da costa deve manter os 1.200, 1.100, 1.200. Importante, uma menor frequência ou praticamente não vamos ter nenhum El Niño forte. Se ocorrer El Niño, vão ser El Niños relativamente fracos e moderados, mas vamos ter uma frequência maior de tempestades, trovoadas, semelhantes a essa que ocorreu agora entre dezembro e março. Em média, os invernos e primaveras devem ser um pouco mais frio e verão um pouco mais seco, não só aqui para nós, como também em regiões fora dos trópicos, como é o caso do sul do Brasil, Argentina, os Estados Unidos e China. Como vocês viram, o Instituto de Pesquisa do Clima e Sociedade e o Centro de Previsão Climática tinham previsto a neutralidade em janeiro, mas os americanos agora, nesse mês, lançaram aquela previsão que nós vimos, colocando uma grande probabilidade de que o Pacífico fique frio, porque, como eu disse, tem muita água quente e o Sol está no hemisfério sul, está aquecendo fortemente o Pacífico. Eu acho que a maior probabilidade é a predominância da circulação extratropical, que no fundo é a troca de massa de ar. Então aqui vocês veem, eu representei uma frente fria por essa linha pontilhada. O que é uma frente fria? Do lado polar nós temos um ar que está muito misturado agora, muito modificado, mas ainda assim o ar é frio, mais frio e mais seco. E do lado equatorial nós temos um ar quente e úmido. O ar polar ele é mais pesado, ele é mais denso. Quando ele se desloca, ele levanta o ar tropical, condensa a umidade formando nuvens e chuva. Então a frente fria nada mais é do que a interface, é a superfície de separação entre o ar de origem tropical e o ar de origem polar. Aqui no hemisfério sul também tínhamos uma outra frente fria que passou pela Argentina. Note como na Argentina, o Uruguai, Paraguai ficou desprovido de nuvens, indicando que o ar é mais frio e mais seco. E essa frente fria, à medida que ela se desloca, ela vai organizando chuva. Só que essas chuvas, elas são chuvas bastante pontuais, chuvas isoladas, como essa aqui, ou essa outra tempestade, ou aquela que nós vimos em cima da Cealba há alguns dias atrás. E essas tempestades, elas tendem a ser severas, com rajadas de vento superior a 50 km por hora. Pode ocorrer até granizo em alguns casos, mas certamente chuvas bastante intensas que ocorrem muita água em pouco tempo. Trovoada, descarga elétrica, enfim, é o tipo de chuva que a gente espera nesse verão. E lembrar que como tem muito ar frio na Antártida, durante o inverno principalmente, nós podemos ter massas de ar polar se desprendendo, e como essa de maio de 2022, que chegou até a Amazônia, chegou até aqui em cima, próximo da gente. Pode ocorrer já a partir de maio, geadas precoces que venham afetar não só o Brasil, até o sul de Minas, Mato Grosso do Sul, como também afetar a Argentina, o Paraguai
E finalmente, em dezembro, de maneira geral, as chuvas ficaram abaixo da média na maior parte do Brasil, em especial o sul do país e o centro-oeste. A Argentina, os totais de chuva ficaram abaixo da média em partes das províncias de Corrientes, nordeste da província de Santa Fé, parte da província de Entre Rios. Essas regiões são bastante produtoras de soja e milho. No caso, nesse período, o milho está pendoando e a soja está florescendo. E se persistir esse período de estiagem, isso pode afetar a produção de milho deles, mesmo porque eles ainda continuam com o problema da cigarrinha afetando, e é provável que esse ano tenha-se uma quebra na safra de milho na Argentina. Nos Estados Unidos, alguns dos estados do Corn Belt, do cinturão do milho, já acumularam cerca de 50 centímetros de neve, tem tido nevascas e temperaturas bastante baixas na região, e a previsão é que o inverno deles deva ficar mais rigoroso agora no final de janeiro e possivelmente até a primeira semana de fevereiro. Se isso acontecer, a possibilidade então de se ter uma cobertura de neve mais extensa e mais espessa. E o que, como eu disse, a neve é altamente refletora, ela reflete 95% da radiação solar e vai levar mais tempo para a neve derreter e, consequentemente, levar mais tempo para o solo descongelar. Isso pode alongar o inverno e atrasar o plantio da safra deles, que a janela termina em 31 de maio. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês e fico à disposição para responder perguntas ou via WhatsApp ou via e-mail.